um excelente dia para você, que Deus abençoe grandemente cada minuto desse dia que está começando e te dê as estratégias e a sabedoria certa para você conduzir cada um deles, porque o dia é nosso, né? A nós cabe tomarmos a decisão certa, a escolha certa, fazer a escolha certa para que o nosso dia seja de fato extraordinário, né? Beijo, Rose, tudo bem? Tô meio com dor de garganta ainda. Ixi, até esqueci minha aguinha lá. Mas eu quero compartilhar aqui uma palavra com você, né? Hoje saltou meu coração assim o Salmo 132, então eu vou ler aqui junto com você o Salmo 132 e receber do Espírito Santo de Deus aquilo que Ele tem a nos ensinar a partir desse Salmo, né? Eu estava pensando sobre esses dias, dessas manhãs, né? Às vezes não é tão fácil estar aqui ao vivo todos os dias de manhã, nesse horário, né? Com live. Oi, Débora, tudo bem? Mas eu vou fazer de uma forma que eu consiga fazer todos os dias tranquilamente. Eu vou gravar um videozinho. O dia que eu não estiver aqui ao vivo, eu gravo esse vídeo e vou postar nesse horário todos os dias, né? Então eu acho que vai ficar confortável para mim, para você. E aí uma vez na semana a gente entra junto aqui para ler junto a palavra. Vamos experimentar dessa forma, tá bom? Mas o importante é que você tire esse momento de manhã, não precisa ser comigo, mas tire esse momento na tua manhã para você ler e meditar sobre a palavra de Deus. Quando a gente aquieta o nosso coração, né, a gente consegue compreender as grandezas daquilo que Deus tem para as nossas vidas, que nem sempre a nossa alma não recebe de Deus as instruções, quem recebe é o nosso espírito, é o nosso eu interior, né? Como Paulo falou, o homem interior, né? É ele que está conectado com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus conhece ali das profundezas de Deus, conhece as coisas que estão acontecendo, conhece as coisas que ainda estão por vir, né? E é Ele que traz o consolo ao nosso espírito, à nossa alma, né? E o nosso espírito comunica com a nossa alma e traz esse consolo. Quando a gente entra na presença de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o nosso coração, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente não compreende, vem uma paz, né? uma tranquilidade. Esse é o consolo do Espírito. Jesus falou, né? Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vai guiar vocês, né? E esse Espírito, quando ele comunica no nosso espírito a certeza, a verdade daquilo que Deus tem para nós, nos traz paz, porque o nosso espírito, o nosso eu interior, reconhece Deus em tudo aquilo que está acontecendo e fica em paz, fica tranquilo. Aí aos poucos o nosso espírito vai trazendo isso para nossa alma e vai acalmando o nosso coração e vai dando entendimento à nossa alma aquilo que o Espírito Santo falou, né? Porque a nossa alma, ela só sente, ela sente essa paz, mas às vezes ela quer compreender, ela quer a razão, né? Eu quero entender o que está acontecendo. E até isso Deus, a bondade, a misericórdia dele nos alcança. O Espírito Santo de Deus, ele pode sim nos contar, nos dizer aquilo que está se passando, nos dar a visão daquilo que Deus, o lugar onde Deus quer nos colocar. Às vezes Deus não fala por que você está passando o que você está passando, mas Ele dá essa certeza no teu coração de que tem um objetivo claro para tudo isso e que todas essas coisas vão cooperar para o teu bem. Aí você fica em paz. Às vezes, se Deus contar o que está acontecendo, Ele estraga o processo, né? A gente precisa passar, porque se você passa por uma dor sabendo que semana que vem tudo vai estar resolvido, aí você já descansa, já relaxa, deixa de crescer com aquela situação. Então às vezes Deus espera, né? Espera a gente aquietar o coração para daí sim falar e nos dar a direção daquilo que Ele está fazendo. Então fica em paz, né? Deus te ama e Ele está no controle dessas coisas. Ele é soberano sobre todas essas coisas. O controle está nas nossas mãos, muitas vezes, né? Mas a soberania de Deus, todas elas vão cooperar para o teu bem. É isso que a palavra diz.
Deixa eu dar um beijo aqui para Lourdes. Tudo bem, Lourdes? O Gustavo, a Cleusa. Sejam muito bem-vindos. Então eu quero ler com você o Salmo 132. Aqui diz assim: cântico de peregrinação, né? Um salmo de Davi, né? Davi passou por muitas aflições na vida dele, mas ele tinha essa certeza de que Deus era com ele. Então ele não sofria com as situações, com as circunstâncias. A alma dele se abatia, ele colocava diante de Deus todas aquelas aflições, e às vezes ele falava pesadamente: Senhor, seja duro com os meus inimigos, acabe com cada um deles. ele orava dessa forma, mas hoje a gente não precisa mais orar dessa forma. O Espírito Santo está na terra, né? Nós estamos vivendo o tempo da promessa de Deus por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo está no nosso meio e ele pode agir no coração daquelas pessoas que estão nos perseguindo. Quando a gente ora em amor, em favor dessas pessoas, o Espírito Santo quebranta aquele coração, ou os anjos do Senhor os afastam de nós. É assim que Deus vai agir. Mas ele vai agir na vida daquela pessoa, porque hoje nós damos ordens através das nossas palavras aos anjos de Deus. Olha que tremendo. É Deus que está ordenando através de nós. Quando a gente profetiza, fala algo que Deus, repete algo que Deus falou no nosso coração, nós estamos profetizando. E a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Jesus falou, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Quando a gente ora por aqueles que estão nos perseguindo, a gente aniquila aquela força do mal contra as nossas vidas com a arma mais poderosa que existe, que é o amor. Então ore por essa pessoa aí, que você vai ver a transformação acontecendo. No mínimo ela não vai nem querer chegar perto mais de você, né? No mínimo, porque aquilo que está na vida dela, que a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, né? É contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do ar, que agem na vida dessas pessoas. Para que o diabo vai querer colocar ela do teu lado, se através das suas orações ele pode ter que sair obrigatoriamente da vida dela? Então ele vai tentar afastar de você o máximo possível, né? Deus é sábio demais. A nossa arma está em Deus, né? Deus é amor, o Espírito Santo age por meio do amor. Pode ser que nas primeiras vezes você comece a orar não com a sinceridade tão grande no coração, né? Que a raiva na nossa alma existe. Mas coloca tudo diante do Senhor, todos os seus sentimentos, né? Pede para Deus limpar o teu coração, porque esse veneno é você que está tomando, né? A pessoa nem tá aí para nada. Então vai pedindo para Deus limpar o teu coração e abençoar a vida dessa pessoa, né? Dali a pouco você vai ver que está chorando pela vida dela, porque Deus vai mostrando o que está naquele coração por baixo de toda essa casca que está ali, né? Deus ama a todos e Jesus morreu por todos, né? Então vou ler lá o Salmo 132, diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, né? E Davi fez isso, ele encontrou a cidade de Jerusalém, ele conquistou a cidade de Jerusalém, que antes chamava Betel, né? E ali ele estabeleceu um trono de oração a Deus. O amor que Davi tinha por Deus era muito grande. Ele não construiu o templo, que Deus disse que ele não iria construir o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Davi era um homem de guerra. Todos eles lutavam nas guerras, mas não era desse sangue que Deus estava falando. Deus estava falando do sangue de Urias, o pecado que ele cometeu, matando, né? Mandando matar o marido da Betseba, que se tornou a esposa dele, né? Então ele cometeu um pecado e Deus falou assim: por conta disso você fez voluntariamente, né, esse pecado. Você não vai construir o meu templo, mas o teu filho vai construir, né? Que foi Salomão, que acabou fazendo o templo de Deus em Jerusalém.
não enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Né? Então, no Antigo Testamento, a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança. E por muito tempo essa arca ficou na mão dos filisteus, dos inimigos de Israel. Eles levavam, eles falavam assim, então nós vamos enfraquecer o povo, levando isso que eles têm de tão precioso, né? E ficou lá, e depois eles recuperaram essa arca, a arca na mão dos inimigos, trouxe destruição, trouxe pestes, trouxe enfermidade, tumores nas pessoas, peste de rato, aconteceu um monte de desgraceira lá, que eles falaram assim, não, nós não queremos mais essa arca aqui. É muito interessante isso, porque a presença de Deus representada ali na Arca da Aliança, que hoje a gente já não precisa mais, porque nós temos essa presença do Espírito Santo dentro de nós. Bob, agora é o Bob. Quando... lá na manhã era o Apolo, né, que participava da live. Agora é o Bob. Eu também tenho um Apolo, meu Apolo tá aí passeando. E quando a presença de Deus entra num lugar de iniquidade, de pecado, opera o juízo de Deus. Olha, isso é muito profundo. Vou repetir. Deixa eu tirar o sol aqui da... vai ficar com sol mesmo. Eu achei que era até a lente aqui que estava suja. Mas o sol tá apontando ali já. Olha lá, gente. Ai, que lindinho. Olha o raio do sol. Quando a arca, naquele tempo, a presença de Deus era representada ali pela Arca da Aliança. Era a forma que Deus falou assim, eu estarei no meio do povo. E o povo era forte quando eles temiam a Deus, quando eles obedeciam a Deus, quando eles viviam a verdade de Deus. Deus operava, livrando eles dos inimigos, fazendo eles lutarem as guerras e vencerem sobre todas as nações que estavam ali em volta. E com isso, Israel se tornou muito poderosa, né? E Davi foi um rei justo. E ele fazia aquilo que agradava ao coração de Deus. E com isso o povo de Israel prosperou e venceu aquelas guerras ali, sobre todas aquelas nações. Então por muito tempo eles vinham e queriam arrancar de Israel aquela arca. Levaram uma vez lá e aconteceu todas essas desgraças lá naquele lugar. Eles não quiseram. Aí eles levaram abandonaram a arca num vilarejo do povo hebreu, né? E aquele povo catou essa arca e ficaram com eles ali, aquela arca, e aconteceu que eles foram mortos ali, porque eles não tiveram aquela reverência que necessária diante da arca. Eles falaram, nós também não queremos aquilo. Eles levaram para casa de outras pessoas, até que parou lá na casa de Obed-Edom, né? A Bíblia fala que essa arca ficou por 3 meses na casa desse Obed-Edom. Vamos voltar. Nesse povo, nesse vilarejo que ele ficou ali, 70 pessoas, eles cultuavam aquela arca, mas não aconteceu nada. Ficou ali a arca um tempo e eles levaram de volta daí para casa desse Obed-Edom. E quando entrou na casa desse homem, ficou por 3 meses e esse homem prosperou abundantemente por conta daquela presença de Deus. Então, a semelhança dessas situações, né? 3 situações. Nesse primeiro vilarejo onde a arca ficou, não aconteceu nada, não mudou nada na vida deles. Na terceira situação, aonde na casa de um justo, né? A Bíblia diz que Obed-Edom era um homem justo, ele prosperou absurdamente nesses 3 meses que a presença de Deus ficou na casa dele. E lá na primeira situação, na casa dos inimigos, onde eles não criam em Deus, não confiavam em Deus, trouxe morte, peste, praga, destruição sobre eles, né? Então isso Deus ensina para nós o quê? A presença dele, quando a gente clama a presença de Deus, quando a gente entra no meio da presença de Deus e a presença de Deus vem até nós poderosamente, né? Cresce no meio de nós, porque Deus já está habitando dentro de nós, mas quando ele cresce no meio de nós, se a gente anda em justiça, a gente prospera, né? Se a gente tem a presença de Deus, mas nem
atenta para ela, não faz nada, não vive a nossa própria vida, nada acontece, né? Então você está com Deus, mas a tua vida continua do mesmo jeito. E quando a presença de Deus entra num lugar de iniquidade, de injustiça, de pecado, a morte é a destruição, né? Uma vez o Espírito Santo me ensinou a respeito dessa palavra, e porque eu questionava muito, né? Senhor, por que os milagres lá na época dos apóstolos não acontecem mais da forma como acontecia lá, né? E não acontece no nosso meio, né? Não com tanta frequência, né? Deus opera grandes milagres hoje, a gente ouve a respeito disso, mas não é o tempo todo, né? A Bíblia diz lá no Atos dos Apóstolos que a própria sombra de Pedro curava os enfermos, só por ele, onde ele passava, a sombra dele curava. Então era grande a presença de Deus através da vida daqueles homens. Graças à bondade e à misericórdia de Deus, nós temos grandes homens de Deus e mulheres de Deus no nosso meio. E essa mesma poder curador de Deus não opera da mesma forma como era lá no princípio da igreja primitiva. E por quê? Eu perguntava isso, por quê? Aí o Senhor falou que se a presença dele crescer daquela forma no meio da iniquidade, vai operar o juízo, né? Morte, praga, destruição. Então o que precisa haver primeiramente, antes da gente clamar essa presença de Deus, esse avivamento de Deus, esse poder? Tem que haver o arrependimento, né? Tem que haver o arrependimento. O povo de Israel era um povo que temia o Senhor, eles andavam com Deus, né? E ainda assim eles sofriam punições por quando acontecia, eles sofriam o juízo de Deus quando a iniquidade entrava no meio deles, né? A Bíblia narra várias situações como essa, até lá na época de Moisés, que a terra abriu e uma família inteira caiu dentro daquele buraco, porque eles estavam conspirando contra Moisés. E a presença de Deus estava ali no meio e operava o juízo onde tinha iniquidade. Então a gente tem que sim crescer na graça, no conhecimento do Senhor, buscar cada vez mais essa presença de Deus nas nossas vidas e pedir para que a misericórdia dele nos ajude a andar em retidão todos os dias. E pela graça, né? Nós estamos vivendo um tempo da graça. Nós fomos escolhidos por Deus para viver nesse tempo da graça, então, onde o Espírito Santo de Deus nos guia nessa verdade, nessa justiça, nesse juízo. E ele não nos deixa entrar em condenação, ele nos leva ao arrependimento, né? O Espírito Santo fala no nosso coração o tempo todo, aonde está o erro, aonde você precisa se consertar, aonde a gente precisa fazer. A questão é, nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo, nós precisamos aquietar o nosso coração, saber que é Deus que está ali falando conosco e obedecer e seguir por aquela direção. A palavra fala, né? Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se a gente quiser conhecer a Deus, saber quem Ele é, a gente precisa aquietar a voz da nossa alma e dar ouvidos a essa vozinha interior que fala lá dentro de nós, né? Onde o Espírito Santo comunica. No 9, vamos continuar aqui. Vistam-se de retidão os seus sacerdotes, cantem de alegria os seus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança. E os testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Está entre aspas esse trecho, né? Porque foi Deus que estava falando para Davi aquilo que eu estava dizendo. O Espírito Santo não estava habitando dentro deles lá no Antigo Testamento, porque Jesus não tinha vindo à terra, ele não tinha expiado o pecado. Então aquela presença de Deus através do Espírito Santo não podia ainda habitar aonde imperava a lei do pecado e da morte, né? Jesus veio e resgatou as nossas almas dessa condenação eterna e hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos mais dos sacerdotes como tinham na época que serviam no templo do Senhor para interceder pelo povo diante da presença de Deus, e nem dos profetas de Deus que ouviam ao Senhor e traziam a mensagem ao povo. Hoje nós mesmos somos
como a palavra fala, reino e sacerdotes, lá em Apocalipse 2. Nós temos autoridade diante de Deus e nós temos acesso a Ele. É maravilhoso isso, né? No 13, o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o seu lugar de descanso para sempre, que firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei esse lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis à celebração com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do seu ungido. Essa palavra aqui já é uma profecia, né? Davi, ele ouvia, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, porque ele foi ungido, né? Naquele tempo a presença de Deus vinha através da unção de Deus, que estava sobre algumas pessoas para cumprir o propósito de Deus. No caso de Davi, a unção de governo, porque ele era rei, Deus tinha ungido ele como rei. Então ele tinha essa conexão ainda maior com Deus, né, por conta dessa unção, mas ele já tinha comunhão com Deus, mesmo antes disso. A palavra conta que ele lá no meio das ovelhas dele, cuidando do rebanho dele, ele já escrevia os salmos de glorificação a Deus, né? E aqui ele está falando que ele ia estabelecer a descendência de Davi como rei para sempre. E isso também fala de Jesus. Ele falando assim, ó, para sempre a descendência dele não sairá do trono. Jesus veio da descendência de Judá, que era da descendência ali de Davi, né? Da linhagem de Davi, Jesus nasceu, da linhagem de Davi. Então, Deus cumpriu essa palavra, além do povo, enquanto teve o reino de Israel, mesmo quando se dividiu o reino, porque os filhos de Davi pecaram contra Deus, né? E Deus dividiu as nações, ficou o reino do norte e o reino do sul, mas um deles ainda continuou sobre a descendência de Judá, né? Para cumprimento dessa palavra, até que veio o libertador, o Rei dos Reis, que também cumpre essa palavra, aquele que estabeleceria o trono, a adoração de Davi para sempre. Quando Davi, nossa, eu já estou me estendendo aqui, mas é tanta coisa linda que está trazendo através desse salmo, a história, né? Davi, ele estabeleceu o trono de Davi lá na cidade de Betel, onde ele conquistou, né? Ele fez um trono de adoração, ele trouxe a arca de volta para aquele lugar e fez ali um trono de adoração para as nações. Então todas as nações circunvizinhas vinham até Jerusalém para ouvir os cânticos de Sião, que eram lindíssimos, lindíssimos aqueles cânticos, porque traziam alegria, paz à alma deles, né? Então eles faziam essas caravanas para virem até ali, coisa que não era aberto antes de Davi. O povo de Israel era só, não, Deus é só meu, né? E Davi entendeu o propósito que Deus falou lá para Abraão no capítulo 12. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus começou a se manifestar para o povo de Israel, para que cada um de nós fôssemos alcançados por Ele, para que essa boa nova da palavra de Deus chegasse aos nossos corações. E hoje a gente tem acesso a essa palavra pela graça do Senhor, por aquilo que Ele ensinou para esse povo, né? E através deles nós viemos a conhecer também ao Deus verdadeiro, ao único Deus. E aí Deus falando que, ó, no 17, né? Eu vou finalizar aqui até o 18. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Tá falando de Jesus. Não, tá falando aqui de Davi. A luz do ungido dele, que era Davi, né? Ia brilhar para todas as nações. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa, né? Nesse trecho todo, se a gente ler essa parte final aqui, você vai ver a promessa de Deus para o tempo presente de Davi e a profecia de Deus para os tempos que iriam vir, onde a gente ia conhecer essa luz que brilhava ali no meio de Betel, de Israel, da casa de Deus, para todas as nações, né? Louvado e misericordioso é o nome do Senhor. Graças a Ele, eu e você hoje temos acesso a essa presença maravilhosa e nós não precisamos dessa arca mais,
porque o Espírito Santo habita no meio de nós e os nossos olhos foram iluminados por essa graça de Deus. E hoje a gente pode parar e ouvir a Ele, né? E podemos falar com Ele, isso que é o mais importante, né? A oração é um diálogo, não é um monólogo. A gente fala com o Senhor e a gente ouve aquilo que Ele está falando também ao nosso coração e sigamos nessa direção, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Para tudo, fica quietinho aí e deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração aquilo que Ele tem para você, aquilo que esclarecer para você no teu coração, te trazer consolo sobre tudo aquilo que você está vivendo. Deixa Deus ser Deus, né? Essa autoridade foi nos dada, a autoridade da escolha, o livre-arbítrio. Deus nos deu essa escolha, né? Então que a gente escolha ouvir a voz do Senhor e seguir na direção dele todos os dias. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia, né? E até amanhã, se Deus quiser. Como eu falei, né? Eu acho que eu não vou vir aqui online todos os dias, né? Oi, Nena, tudo bem? O seu Nelson, tudo bem, seu Nelson? Quanto tempo? E eu vou fazer esse teste, né? Eu vou gravar os vídeos e vou publicar sempre nesse mesmo horário, das 6h16, os dias que eu não estiver aqui online, tá bom? Combinado? Assim fica mais maleável para mim, porque às vezes nem sempre é fácil, né? Não acordar cedo já é um hábito, mas o estar diante da câmera todo dia nesse horário, às vezes é mais complicado, né? Mas eu quero continuar todos os dias de forma flexível, né? Mas não quero deixar de fazer esse teu. Que foi, Bob? Que, ó, já estão pedindo comida, gente, já tá na hora. Beijo, gente. Até amanhã.